Olá, democratas, bom dia. Hoje, 6 de abril de 2022, aqui na cidade de Campina Grande. Aqui atrás de mim, em homenagem a Matrix, filme de 1999, com direção dos irmãos Wachowski. Ali embaixo, o filme Mercador das Ilusões, com Clark Gable, filmaço. Dica de filmes aqui para vocês no canal. Hoje eu vim falar sobre uma coisa muito interessante que a gente vê ali na República de Platão, é a tecnocracia. O que é a tecnocracia? Se eu quero aprender flauta, eu não vou aprender flauta com alguém que só sabe equitação. Ele não vai me dar um bom retorno. Eu tenho que aprender flauta com alguém que já pratica, já sabe tocar flauta. Do mesmo modo, alguém que eu quero aprender a navegar, eu tenho que aprender a navegar com alguém que já navega, alguém que conhece, né, os rumos da navegação, não com alguém que toca flauta. Então, o governo da tecnocracia é o governo daquele que sabe fazer uma coisa e sabe fazer bem, né? É a arte do bem fazer. Essa palavra tecné era muito usada ali com os artesãos gregos. Então, o governo Bolsonaro eu achei interessante porque ele pegou esse fragmento da doutrina platônica e aplicou no seu governo, com certeza, né? Ele fez os ministérios, ele fez com que os ministérios tivessem um desempenho, e esse desempenho era feito pelos técnicos, né? Ele tirou toda aquela corja política que havia, que colocava suas mãos sujas nos ministérios, né? Não pensando na tecnocracia, no jeito de governar técnico que os ministérios pediam, mas no orçamento que esses ministérios tinham anualmente. Então, ao invés de governar os ministérios com a tecnocracia, eles governaram os ministérios com a cleptocracia, né? Que é o governo dos ladrões. Então, Bolsonaro foi muito inteligente nesse sentido, porque ele pegou a técnica e aplicou nos ministérios, e hoje a gente vê que os ministérios estão muito bem, né? Com baixos índices de corrupção, né? Que é uma das características do governo tecnocrático, que é o baixo índice de corrupção, porque o técnico não está preocupado com o orçamento em si, mas está preocupado com a técnica de como aquele ministério vai se desenvolver dentro de uma técnica, né? E o outro resultado da tecnocracia é a falta de ideologia nos ministérios, né? Os ministérios antigamente eram ocupados por ideologias, né? E hoje em dia a gente sabe que os ministérios estão ocupados por aqueles que querem fazer o bom governo, né? Com a arte do bem fazer. Bom, nós temos aqui que eu vejo lá na frente, um problema em relação ao nosso futuro governador, né? O futuro governador, se for Nilvan Ferreira, e ele vai ser muito criticado por não ter a técnica, não ter ainda governado, não ter ainda sido um político, né? A saída para Nilvan é uma outra doutrina platônica, que é a doutrina do filósofo rei, né? Aquele que é governante e não é filósofo tem que se tornar filósofo. E o filósofo é o melhor, o mais bem indicado para ser governante. Nós sabemos que isso aí é uma utopia, mas que ela atina na nossa consciência o desejo de estudar, ok? O governante que não tem a técnica, ele estuda para ter, ok? É mais ou menos isso. Como o Nilvan não tem a técnica de governo, porque ele nunca passou por esse caminho, né? O método, a meta-odós, né? Passar pelo caminho, como ele nunca passou pelo caminho, ele tem que estudar, ele tem que ver o que é a política na Paraíba, né? Ele tem que ver como os meios políticos, as conexões políticas que ele tem que fazer, né? Ele vai ter que saber que não pode governar sozinho, ele precisa de meios para governar. Então, tudo isso é a arte da política, né? Então, uma coisa interessante sobre a definição de política, que é chegar a um denominador comum sem o uso da força, né? Isso tudo ele tem que ir aprendendo durante o seu mandato, e isso ele vai ser cobrado, porque ele não tem a técnica. Então é interessante que ele comece, né, se aparelhar com esses estudos para que ele possa governar e fazer esse governo com a arte do bem fazer, né, com a técnica, com governar bem. Esse é o conselho, meu humilde conselho que eu dou para ele, e que precisando de alguém para estar com ele nesse sentido, pode contar conosco, né? Aqui em Campina Grande nós temos muitas pessoas de direita que têm essa intenção de ajudar os governos, aquele governante que tem o objetivo no seu coração de transformar a Paraíba e o Brasil com ideias de direita, ok? Então fica aqui a nossa recomendação, nosso abraço para ele, e que Deus abençoe o Brasil e a Paraíba, ok?